Fala galera, vamos à questão 146 da prova azul do Enem 2019. Uma questão assim um pouco polêmica. Eu confesso para vocês que eu erraria essa questão, então eu vou tentar passar para vocês aí o que eu penso sobre ela. Então vamos ler o enunciado que diz o seguinte: o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40%. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. E o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Temos aí o gráfico para vocês olharem. Abaixo disso, decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Letra A, 1, letra B, 12, letra C, 1 e 12, letra D, 1 e 13 ou letra E, 1, 12 e 13. Então vamos lá, galera, vamos marcar aqui no texto as informações cruciais para a gente chegar na resolução dessa questão. Primeira coisa, o alerta cinza. A gente precisa que a temperatura, então a temperatura, ela tem que ser inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar, ela precisa ser inferior a 40%. Então vamos lá no dia 1 no gráfico. Lembrando que no eixo horizontal, a gente está marcando o dia. No eixo vertical, a gente tem tanto a temperatura, já em graus Celsius, quanto também a umidade relativa do ar, já em porcentagem. Uma coisa importante, elas estão na mesma escala, bate 20 com 20, 40 com 40 e assim por diante, tá? Então eu vou olhar lá o dia 1. O dia 1, ele está aqui, ó, nessa linhazinha que eu vou traçar agora aqui no gráfico. Tracei, beleza? Se vocês pararem para observar, nós temos duas linhas poligonais, né, aí nesse gráfico. A que está pontilhada faz referência à umidade relativa do ar e a que está contínua faz referência à temperatura. Eu vejo isso aqui, ó, nessa legenda que está aqui em cima. Tá ok? Então eu vou lá. Qual é a temperatura aí no dia 1? A temperatura no dia 1, reparem que está aqui, ó. Ou seja, está abaixo de 10 graus Celsius, considerando que está vindo aqui, ó, de 10 em 10. Tá legal? Então realmente está abaixo de 10 graus Celsius. E a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar está aqui, ó. E se vocês pararem para observar, ela está abaixo de 40%. Aqui, ó, vem 10, 20, 30, 40. Tá? Está abaixo de 40%. Então essa afirmação aqui, número 1, ela é uma afirmação verdadeira. Tranquilo até aí? Se tiverem dúvida nessas conclusões, registrem aí nos comentários que a gente vai conversando, tá ok? Vamos agora para o dia 12, o alerta laranja. Então vamos reprisar lá o que está dizendo. Ó. O alerta laranja ele será emitido quando? Quando a temperatura variar entre 35 graus e 40 graus e a umidade relativa do ar for abaixo de 30%. E aí já entra uma questão polêmica, porque quando eu falo que a temperatura ela deve variar entre 35 graus e 40 graus, essa palavrinha entre, ela gera diferentes interpretações, tá? Tem gente que considera os extremos pertencentes, né, no caso, a esse intervalo, e tem gente que não considera os extremos pertencentes a esse intervalo. Quando eu falo os extremos,
são os valores 35 e 40, tá? Eu particularmente não considero os extremos pertencentes ao intervalo quando a gente usa essa palavra entre, mas eu nunca vi assim uma definição quanto a isso, uma referência na matemática, né, que diz pra gente como a gente deve seguir nessas situações, eu desconheço, tá? Então eu particularmente não considero o 35 e o 40. Porém, se vocês observarem, se a gente não considerar o 40 aí dentro do intervalo para emitir o alerta laranja, olha só o que está escrito embaixo. Ó. O alerta vermelho ele vai ser emitido quando a temperatura for superior a 40 graus. E se é superior a 40 graus, aí não resta dúvida. Não pode ser 40, tem que ser acima de 40. Então, olha só, se tem que ser acima de 40, o 40 não faz parte ali do alerta vermelho. E se eu não considerar o 40 lá no alerta laranja, significa que quando a temperatura bater 40 graus, eu não vou emitir nenhum alerta. Nem o laranja e nem o vermelho. Concorda? Porque se o 40 estiver fora lá do intervalo que vai de 35 a 40, né, que fica lá, que varia, né, entre 35 e 40. E ele também está fora de um intervalo que é superior a 40 graus, então, quando a temperatura bater 40 graus, não vai emitir sinal nenhum. Tá ok? Então, devido a isso, eu consideraria o 40 graus lá no intervalo do alerta laranja. Tá? E considerando isso, o que acontece? Marcando aqui uma linha do dia 12, ó, o que a gente observa? Que a umidade relativa do ar, que está aqui, ó, ela é exatamente igual a 20% e satisfaz o que está lá no alerta laranja, que diz que tem que ser abaixo de 30%. E a temperatura, ela bate exatamente em 40%. E aí a gente volta lá para aquela polêmica, mas devido ao que está escrito no alerta laranja e alerta vermelho, eu consideraria o 40 dentro do alerta laranja. Automaticamente estaria correto e aí a gente teria também essa afirmação aqui verdadeira. Tudo bem? E para fechar, no dia 13, a gente tem aqui uma linha que passa mais ou menos aqui. E aí reparem que eu tenho a temperatura acima de 40 graus e a umidade batendo exatamente em 40%. E aí quando a gente vai lá no critério para emitir o alerta vermelho, a temperatura está acima de 40 graus, isso é verdade. Mas a umidade relativa do ar deveria estar inferior a 25%. E lá a gente viu que está batendo em 40%, então essa aqui é falso. Tudo bem? Com isso, a gente chega aqui as afirmações, né, verdadeiras são as do dia 1 e dia 12. Automaticamente a gente chegaria no gabarito letra C. Porém, o gabarito aí divulgado, né, pelo INEP foi a letra A, ou seja, eles não estão considerando o 40 graus, a temperatura 40 graus dentro do intervalo do alerta laranja, ou seja, se a temperatura bater 40 graus exatamente, não emite nem alerta laranja e nem alerta vermelho. E aí eu vejo que fica uma situação meio que sem sentido para essa questão. Mas enfim, deixo aí a minha colocação para vocês. Divulgo também qual foi o gabarito que o INEP divulgou, né? E deixo aí a critério de vocês seguirem aquilo que vocês acham o mais adequado, tá? Só gostaria de estar passando essas ideias e espero ter sido claro no meu raciocínio. Tranquilo, galera? No demais, aí um grande abraço a todos. Se tiverem dúvidas quanto ao que eu expus, escrevam lá. A gente vai se falando. Um grande abraço a todos e sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!